Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia e sejam bem-vindos também, né, ao quadro, né, créditos ao INEP aí, Dicas INEP. A gente vai postar para vocês, lembrando que tem as outras playlists também, né, de dicas do INEP, né, eu recomendo que vocês acessem também a página oficial aí, via Twitter ou Instagram, mas a gente pega mais do Twitter, mas acompanhem lá que eles postam bastante dicas interessantes. Então a gente vai trazer para você a playlist aqui em relação às dicas aí que o INEP dá. Ele sempre posta aí nas dicas INEP, beleza? Então tá, deixa eu colocar aqui para vocês as dicas INEP que o INEP posta. Só um minutinho. Que a gente separou aqui umas listas, né? E tem também as playlists aí anteriores, né? Que o INEP vem sempre postando. Recomendo que vocês fiquem atentos também às dicas aí que ele posta, beleza? Então tá, vamos para a primeira dica aqui, né? Sobre dicas INEP. Fique por dentro da história da química, que é questão de química, né? A questão não, né? Uma dica aí em relação à matéria de química. Não deixem de acompanhar lá, viu, gente, nos sites oficiais do INEP mesmo, que eles postam dicas, então fiquem atentos aí às coisas que eles forem postando. A gente vai deixar aqui na playlist para vocês também, para ajudarem vocês a acompanharem aí, mas olhem nos sites oficiais também, beleza? Então tá, vamos lá. Química orgânica, olha só. Você sabia que a química orgânica estuda os compostos do elemento carbono com propriedades características? Desde a antiguidade, substâncias orgânicas são utilizadas no cotidiano do ser humano. Ainda na pré-história, o álcool etílico era obtido a partir da reação de fermentação do suco de uva. Já o vinagre era produto da oxidação do vinho. Beleza, o termo química orgânica aqui no caso, né? Foi utilizado pela primeira vez em 1777, né? Pelo químico sueco, aqui no caso, Thorolf Bergman, né? Que dizia que os compostos orgânicos incluem substâncias de organismos vivos, enquanto os compostos inorgânicos incluem substâncias do reino mineral. Beleza, gente. Agora a próxima dica aí, né? É a dica de linguagens, né, sobre palavras, né, ele sempre gosta de postar também, aumente seu vocabulário, olha só, sobre as palavras, né, o significado das palavras. Olha só, intempérie, né, significa mau tempo, diligência, significa zelo, dicotomia, divisão, né, prosélito, né, adepto aqui no caso, e anuência, que significa aprovação. Beleza? Agora vamos para a próxima dica aqui, né, que o INEP postou também, sobre não confunda, né, também de linguagens, olha só. Não confunda mais. Aqui no caso, algumas palavras podem nos confundir devido à pronúncia e à associação com outras palavras. Devemos sempre nos atentar à forma correta da escrita para evitar confusões. Se liga nos exemplos abaixo. Os exemplos, né? Exceção. Aqui no caso, né? Essa é uma das que mais causam confusão. Estudantes ao se confundirem, podem escrever exceção ou exceção. Fique atento, olha só. Eles podem confundir em escrever exceção com X, com C e com SS, sendo que na verdade é X, C aqui no caso C cedilha, né? Ou então eles confundem também com SC e S no final. Então, fique atento, né? A pronúncia correta, que é X, aqui no caso C e C cedilha, beleza? Então tá, olha só, privilégio também, né? O I aqui no caso e o E são sonoricamente parecidos, por isso é comum trocar a escrita também por privilégio, então cuidado, né? Através também, tem muita gente que confunde, né? Que no caso muitas vezes colocam o Z no lugar do S e ainda sem o acento, mas tem acento e S no final, tá bom? Cuidado. Simplesmente também, olha só, nós falamos simplesmente,
com o primeiro E em som de I, o que gera confusão na escrita também, ou seja, tem gente que pode colocar simplesmente, né, o E aí também pode confundir, e também o I aí no simplesmente, né, aqui no caso, no place, né, então cuidado. E beneficente também, olha só, cria-se a mania de colocar ciente, né, beneficiente, mas é beneficente, no final da palavra, mas um erro aí, né, de sonoridade, o que ocasiona um erro na escrita. Então, cuidado com essas palavrinhas aí para não confundirem, tá bom? Beleza, mais uma questão aqui de linguagem sobre aumente o seu vocabulário, né? Mais palavrinhas aí, significado de palavrinhas, olha só. Espúrio, né, aqui no caso. O que significa? Ilegítimo, atenuar, suavizar, né? Vocês podem ver muitas expressões aí em vacinas, principalmente vírus atenuado, aqui no caso tem muito essa palavra atenuar, tá certo? Óbice aí no caso, empecilho, simulacro, né? Significa imitação. E propugnar aqui no caso, que é defender, beleza? Então tá, agora vamos para mais outra dica INEP aí, né? Não, essa daqui a gente já foi, negligência. Essa daqui a gente já falou também. Sobreanuência, dicotomia, sim, já falamos. Agora vamos para uma dica aí de física, né? Em relação à corrente elétrica, olha só que interessante, uma dica de INEP aí em física. Beleza, olha só. Você sabe a diferença entre tensão e corrente elétrica? Beleza, olha só. Corrente elétrica, o que significa, né? Olha só. Vamos lá primeiro para tensão elétrica, que ela vem primeiro, então vamos em ordem. Tensão elétrica, o que significa? Diferença de potencial, aqui no caso elétrico, DDP, né, entre dois pontos de um mesmo condutor. Nesse caso, a energia realiza um trabalho sobre as cargas elétricas causado pela presença de uma fonte gerada que fornece a constante dessa diferença de potencial dentro do material. A tensão elétrica, U, é calculada pela relação da energia potencial elástica, EP, dividida pela quantidade de carga fornecida Q. Beleza, U aqui no caso da formulazinha, U igual a EP, né, dividido aqui sobre Q, beleza? De acordo com o Sistema Internacional das Unidades, a energia potencial aqui no caso é medida em joules, né, J, e a carga elétrica em coulombs aqui no caso, né? O C. Beleza, a reação entre joules e coulombs resulta aí em volts, que é o V, beleza? Então tá, agora a gente vai em relação à corrente elétrica, a diferença entre as duas, olha só. Já a corrente pode ser definida como um número de cargas por unidade de tempo que passa através de uma seção. Ainda é adotada por sinal positivo para a corrente correspondente à direção que a carga positiva está se movendo, mas quem se move, na maioria das vezes, são as cargas negativas ou elétrons, beleza? Então tá, agora mais uma dica INEP aí em relação a linguagens, né, que o INEP postou. Não confunda mais também, olha só. Senso, o que significa senso com S? É a capacidade de entender e julgar, né, característica e qualidade de quem é sensato e prudente. Um exemplo aí, adoro o seu senso de humor. Agora, censo com C vai se referir aí ao recenseamento aí da população, ou seja, né, a contagem aí que se faz, né, ao levantamento estatístico de dados referentes a um conjunto de pessoas, né. Um exemplo aí, o censo escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica, beleza? Então tá, não confundam aí também. Mais uma dica INEP aí, olha só, sobre redação, olha que interessante, né? Como enriquecer aí a sua redação, né, dissertativa argumentativa. Beleza, então conheça as palavras de transição que podem te ajudar a construir um texto mais completo e rico, né? As palavras ou expressões de transição estabelecem relações aí de sentidos e frases. Deixa eu só silenciar aqui, gente, senão vai ficar só um minutinho. Senão vai atrapalhar aqui o áudio para vocês. Deixa eu ver aqui como é que silencia aqui.
Bom, galerinha, houve um probleminha aqui, mas voltamos aí às dicas aí, ó. Relação do sentido entre frases, orações ou parágrafos, olha só. Que interessante essas palavras de transição aí, umas dicas que vocês podem usar na redação também. Olha só que o INEP postou. De acordo com, por outro lado, em síntese, né? Sob o mesmo ponto de vista, né? E ademais também. Então, essas são as palavrinhas de transição aí que vocês podem utilizar na redação de vocês, né? Para enriquecer aí a redação de vocês, né? Podem pegar exemplos aqui, né? Por outro lado, em síntese, né? Que no caso, sobre o ponto de vista, né? São palavrinhas aí que vocês podem estar utilizando aí para enriquecer as redações aí de vocês, tá bom? Olha só, outras dicas também aqui, né? Saiba como preparar e estudar o inglês. Essa daqui, gente, serve para espanhol também, né? Ele postou aqui em relação ao inglês, mas as pessoas também que optaram a opção de espanhol também podem fazer o mesmo. Olha só, busque conteúdos em inglês ou espanhol, que no caso é como livros, vídeos, filmes e músicas, né? Se possível, pratique conversão com algum professor ou falante da língua. Uma coisa que é interessante também é vocês assistirem filmes, acho que até que vai estar aqui, deixa eu ler aqui, ó. Utilize maiores tecnologias para aprimorar seus estudos. Não esqueça de estudo gramatical, pesquise vídeos também, canais que oferecem conteúdos também, né? Estude sempre com o dicionário de tradução de consulta de palavras desconhecidas. Bem interessante. Uma coisa também interessante é vocês assistirem aí, né? Filmes legendados, se possível, com a legenda em inglês ou espanhol, aqui no caso, ajuda bastante aí, né? Vocês irem treinando aí o vocabulário, né, em relação às palavras, né, principalmente aí no Enem na opção de língua estrangeira, então isso ajuda bastante aí a enriquecer o conhecimento e a estudar, né, aprender aí novas línguas diferentes em relação aí aos estudos também, beleza? E agora uma outra dica INEP também, olha só, se liga no elemento, né? Uma dica de química sobre o titânio, né? Inclusive aí no canal tem uma playlist bem interessante aí, depois vocês acompanhem sobre elementos químicos, né? Da tabela periódica, olha só. Principais características do titânio, que é um elemento químico aí, olha só. É um material extremamente leve, por isso é usado em próteses e implantes, né? Tem alta resistência mecânica, resistente à corrosão e é um metal também de baixa condutividade térmica e alta condutividade elétrica. Olha que interessante, né? Uma dica INEP aí de química também. Beleza. Então agora a gente vai para uma dica INEP também, olha só, de história. Vamos lá, de humanas, olha só. Sobre o iluminismo, né? O que foi o iluminismo, né? O iluminismo, aqui no caso, foi um movimento cultural filosófico desenvolvido na Inglaterra, na Holanda e na França, aí, né, nos séculos 17 e nos séculos 18 aqui também. Naquele tempo, com o desenvolvimento intelectual que ocorria desde o Renascimento, surgiram as ideias de liberdade política e economia defendidas pela burguesia. O iluminismo trouxe também grandes avanços científicos que influenciaram a Revolução Industrial. Estes abriram espaço para uma mudança política profunda que foi determinada pela Revolução Francesa. Então é bem interessante vocês também, né, estudarem um pouco sobre o iluminismo. Inclusive, já foi citado também o iluminismo em Redações Nota 1000. Depois vocês acompanhem aí nas playlists, né? Bem interessante aí em relação aí essa matéria aí da história importante que é o iluminismo, né? E também tem a Revolução Francesa, né, que pega também bastante aí, né, foi chave aí em relação ao iluminismo. Então não deixem de acompanhar também, de estudar esse período importante na história. Não é à toa que o INEP postou, tá bom? Então tá, agora vamos para mais uma dica INEP também de linguagens. Olha só, aumente o seu vocabulário, né? Em relação às palavras, olha só. Negligente, o que significa? Muita gente cita na redação, né? Negligenciar, negligente no caso aqui. O significado significa descuidado, você negligenciar, você descuidar, né? Aqui no caso. E elencar, né? Listar. Dúbio também, impreciso. Tem uma frase dúbia, né, que no caso não tem vários sentidos, então não é algo aqui preciso, né? A definição seria impreciso. Erradicar aqui, eliminar, né? Vamos erradicar um vírus, aqui no caso, eliminar,
e célebre, né? Famoso, né, gente? Agora vamos para mais uma dica INEP aqui também de linguagens, né? Olha só. Não confunda mais, né, em relação às palavras, olha só. Algumas palavras podem nos confundir devido à pronúncia e associação com outras palavras. Devemos sempre nos atentar à forma correta da escrita para evitar confusões. Se liga nos exemplos abaixo, olha só, identidade, o que significa, né? Muito comum, mas que merece atenção especial, né? Reivindicar aqui também, né? Assim como identidade, reivindicar pode virar, no caso aqui, reivindicar. Então, tomem cuidado aí em relação a escrever essa palavrinha aí, né? Aqui no caso, ascensão, né? Olha só, o som do S, né? E muitas possibilidades ligadas a esse fonema, ou seja, o S, SS, SC e o X. Então, cuidado também quando forem aí escrever, né, essas palavras para não confundirem. Mexer também, olha só, não confundam, não colocam mexer com CH, tá bom? Olha só, uma confusão que existe também, né? Mas devemos lembrar que se escreve com X, então cuidado. A outra coisa também, subsídio, né? Muita gente coloca subsidiar, né? Subsídio aqui no caso, a pronúncia tá errada. Se colocarem aqui, né? Se você tomem cuidado para não colocarem subsídio aqui no caso, na hora de escreverem, não confundirem aí o C aqui no caso com o S, tá bom? Induz ao erro também essa escrita, então vamos tomar cuidado aí, né? Subsidiar alguma coisa, até em proposta de redação, vocês podem utilizar bastante essa palavra, então tomem cuidado aí para não confundirem na hora de escreverem, tá certo? Subsídio aqui no caso se escreve com B mudo, né? E S, tá bom? Então não troquem pelo C, beleza? E agora vamos para mais outra dica INEP aí, né? Em relação à ortografia de linguagens também, né? O INEP, reparem que ele tá dando bastante dicas de linguagens, olha só. Você sabia que, com o novo acordo ortográfico, aqui no caso, as palavras terminadas em, aqui com acento e ou, perderam acento. Então, olha só, abençoo, né? Abençoou aqui no caso. Agora é sem acento e com 2 Os, né? Continua a mesma coisa, mas sem acento, né? Creem também, né? Creem também não tem acento, a mesma coisa deem e enjoo, né? Também não tem acento. Então, cuidado aí na hora de escreverem essas palavras aí para vocês não confundirem, beleza? Tem mais uma dica do INEP aqui também que ele postou. Deixa eu ver aqui se eu coloquei em relação ao titânio. Só um minutinho, gente. Não, a gente já falou sobre química, né? Em relação ao elemento aí do titânio. Então tá, gente. É o seguinte. Espero ter ajudado vocês aí, né? Com essas dicas aí que o INEP tá postando. Não deixem de acompanhar também nos sites oficiais aí, né? Twitter também, o INEP posta bastante no Twitter essas dicas aí, a hashtag Dicas INEP. Então não deixem de acompanhar por lá também, né? Fiquem de olho aí nos canais do INEP, que, né, os canais aí em relação ao Enem, que vai ajudar bastante vocês aí, né? Em relação aos estudos, tá bom? E mais dicas aí a gente vai postar aqui no canal para vocês. Não deixe de acompanhar nosso canal também, né? Se inscreve, que vai estar ajudando bastante aí, né, na divulgação de conhecimento, né? As playlists também, acompanhem, tem playlist de redação, gente, redações nota 1000, não deixem de olhar lá, né, de redações de candidatos que tiraram 1000, tá bem interessante aí essas dicas. Acompanhe as playlists das resoluções aí, né, a gente acabou aí de 2014 e as anteriores também, de 2019 a gente vai postar de 2015, então não deixem de estudar, tá bom? Bons estudos para vocês e mais uma vez, né, fiquem atentos aos canais oficiais aí e a gente vai postar aí quando tiver mais dicas para vocês, para ajudar vocês aqui no canal, tá bom? Se liguem aí na playlist Dicas INEP que a gente vai postar aí mais notícias que o INEP for dando dicas aí para ajudar vocês nos estudos, beleza? Um abraço, bons estudos para vocês, até a próxima!